Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Começando o vídeo de hoje aqui já pedindo perdão para vocês, mais uma vez tanto que gravar na rua aqui, correria de sempre, né, viajando aqui a trabalho. Importante é trazer informação e notícia para vocês e é isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Vamos falar bastante aí sobre a partida de logo mais entre Vasco e Melgar, valendo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, e também vamos falar sobre outros assuntos importantes, né, como contratações, busca aí do Vasco por um executivo de futebol e também notícias aí sobre Evangelos Marináx e uma notícia importante que surgiu aí nos últimos dias sobre a busca do Vasco por reforços, que pode contar com uma ajuda de peso aí nessa próxima janela de transferências. Então, primeiramente, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho. Quero pedir a sua colaboração deixando aquele like no nosso vídeo. Quem puder compartilhar, dá aquela moral pra gente de sempre aí, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês, beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre situação da busca do Vasco por um novo executivo de futebol, cara. Essa busca do Vasco já tá demorando mais do que deveria, né? Já são 3 semanas desde a saída do Marcelo Matos. Isso aí já tá gerando um certo incômodo internamente, né? Pessoas ali ligadas ao presidente Pedrinho e pessoas também de oposição já vem contestando, né, essa demora grande aí pela busca desse profissional. Muitos falou de Juninho Pernambucano, Rodrigo Caetano, falaram também de Juninho Paulista, Mário André Mazuco, e até agora nada. E a grande preocupação é, será que o Vasco vai deixar mais uma janela de transferência ser feita pelo Felipe Maestro, né, que é o cara que obviamente ajuda ali nas contratações, indica nomes? Eu acho um grande erro, né? Foi o Felipe que participou das contratações de Jean Davi, Maxime Domingues, Garré, Lloyd Augusto, e a gente viu o que aconteceu, né? Então o ideal é que o Vasco já tivesse um novo executivo capaz aí de organizar essa próxima janela de transferências. Então agora é aguardar, vamos ver o que o Pedrinho vai falar sobre isso aí nos próximos dias, mas como eu falei e volto a repetir, eu acho que o Vasco tem que trazer um profissional gabaritado, um cara que vai ter condições de fazer uma boa janela de transferências aí agora no meio do ano. E falando em janela de transferências, né, cara, o Vasco pode acabar tendo aí uma grande ajuda, um reforço de peso fora das 4 linhas. Ontem a gente ficou sabendo, né, que o empresário do Fernando Diniz, que é um cara que é um velho conhecido no mundo do futebol aqui, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na Europa, pode ajudar o Vasco nessa próxima janela. Trata-se de Juliano Bertolucci. Pois é, você já deve ter ouvido falar esse nome, né? O próprio Juliano Bertolucci, que também está auxiliando Evangelos Marináx aí nas negociações da compra da Vasco da Gama SAF. E ele é um empresário do Fernando Diniz, como a gente citou para vocês aqui agora há pouco, e pelo que a gente soube, o Juliano Bertolucci pode se envolver e aí na indicação de nomes, né? Pode se envolver aí em algumas negociações que o Vasco aí pode estar tentando fazer nessa próxima janela. Lembrando que o Vasco ainda tem que resolver a situação do transfer ban junto à FIFA, né? O Vasco tem que pagar uma dívida ao Nantes, né, referente à compra do Adson. Então é uma situação ainda um pouco complicada, mas pelo que tudo indica, né, o Vasco deve conseguir resolver isso aí já nas próximas semanas, né? E se Deus quiser, esse empresário, né, que é o Juliano Bertolucci, vai poder ajudar, né, vai poder auxiliar o Pedrinho, o novo executivo de futebol, a contratar jogadores aí que possam vir a ser indicações do Fernando Diniz. E falando mais uma vez em Juliano Bertolucci, né, a gente apurou aí que nas últimas 48 horas voltou a atenção ali do Evangelos Marináx para o Brasil, né? O Juliano Bertolucci representa o Marináx aí nessas ações aí que o grego pretende fazer no Brasil em relação ao Vasco e ao São Paulo, né? E pelo que a gente soube, ele pode estar agendando uma visita ao Brasil aí nas próximas semanas, né? Tudo indica que o Marináx pode ter reuniões tanto com o Vasco quanto com o São Paulo, né? Lembrando que a negociação do Marináx com o São Paulo envolve a base, não envolve futebol profissional, não envolve aí a compra da equipe do São Paulo, né? Até porque o São Paulo não se transformou numa SAF e o interesse dele no Vasco realmente é real, existe, e agora com o término lá da Liga Inglesa de Futebol, provavelmente a gente deve ter um avanço aí nessas negociações. Como eu falei, existem alguns personagens envolvidos nessas conversas, né? Tanto o Marináx, Juliano Bertolucci, tem o Edu Gaspar, né, que vem conversando muito com o Pedrinho em relação a essa possibilidade da venda do nosso futebol. Então a tendência é que a gente veja movimentações aí no decorrer das próximas semanas. E agora vamos falar muito sobre o jogo de logo mais, porque daqui a pouco tem Vasco e Melgar, mas quem vai fazer um pré-jogo para vocês aqui hoje no nosso canal é o Carlos Berbet e o Gustavo. Então vou passar a bola para eles, pedir para a galera não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e agora pré-jogo aí para a partida de daqui a pouco. Um abraço, tamo junto. Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play, do canal Mário Coelho Vasco.
Eu, Gustavo Ribeiro, estou aqui acompanhado do meu amigo Carlos Berbet para o nosso tradicional pré-jogo, né? Onde comentamos um pouco das nossas expectativas em relação ao próximo jogo do Vasco. E hoje a gente vai comentar sobre a partida que acontecerá logo mais entre Vasco e Melgar, né? Um climinha de decisão, né, Berbet? Jogo que vai definir o futuro do Vasco na Sul-Americana. Eu confesso que no começo da competição eu esperava que o Vasco iria se classificar na primeira colocação. Tivemos alguns percalços, né? Grandes percalços, né? Eu diria até vergonhas, vexames que o Vasco causou nessa Sul-Americana, principalmente na derrota para o Puerto Cabello. E agora se vê numa final, né? Literalmente isso, né? Conversávamos aqui antes de iniciar a gravação, onde só um resultado importa, né? O Vasco só pode vencer. Em caso de empate, quem passa é o Melgar. Então hoje é uma decisão, né, Berbet? Exato, Gustavo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a galera esteja nos acompanhando aqui nos canais, né? Mário Coelho Vasco, MCV Play. É isso. O que a gente estava conversando, eu fiquei até um pouco em dúvida, né? Porque eu não lembrava muito. Mas para o Vasco é vencer ou vencer. É um confronto direto novamente, né? Até porque, assim, o segundo colocado é exatamente o Melgar, o nosso próximo e último adversário na fase de grupos, né? E querendo ou não, a gente, como você falou, questão de vexame e tal, situações assim, voltando ali, eu acho que o pior nem foram, no caso, o empate e a derrota para o Lanús, né? O empate no Rio e, no caso, a derrota lá na Argentina. E sim a derrota para o Puerto Cabello, na Venezuela, e você ter tomado um empate para o Melgar na estreia na Sul-Americana, lá no Peru, vencendo por 2 gols de diferença. Então, assim, eu acho que esses 2 jogos em específico tiveram um sabor ainda mais amargo do que, no caso, o empate e a derrota para o Lanús. Isso porque, se você for olhar o cenário do Vasco, né, no caso, a vitória é essencial para conseguir voltar à segunda colocação, né, a classificação em si, mas para aquela etapa do playoff que antecede as oitavas de final. E aí, caso isso se concretize, o Vasco enfrentará um adversário que vem da Libertadores, um terceiro colocado, que aí podem ser diversos times, né? Inclusive, podem ser alguns adversários indigestos brasileiros, né? O Bahia, por exemplo, que está ocupando essa posição no grupo da morte, né? Com o Atlético Nacional, o Inter e também o Nacional do Uruguai. Pode ser o Botafogo, que subiu, né? Está na zona de classificação, mas pode ficar ali. O próprio Flamengo também. Então, assim, é um cenário ali bem difícil para o Vasco, né? No caso, com possibilidades de pegar um oponente assim, bem indigesto mesmo. Perfeito. E aí eu vou te fazer esse questionamento, né, que eu já ouvi algumas pessoas comentando. Eu acho que é a grande dúvida do torcedor para essa partida. Como que você acha que precisa ser o foco do Vasco na Copa Sul-Americana? Porque agora terminou a rodada, né? Terminou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? Confere? Acredito que seja. 10ª rodada. O Vasco, Isso. fi... o Vasco está na 15ª colocação, a um ponto da zona de rebaixamento. O Vasco voltou a perder no Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Na próxima rodada já enfrenta o Bragantino dentro de casa, um confronto que já é decisivo novamente, né? O Vasco numa sequência de confrontos decisivos. Com que ânimo, com que cabeça o Vasco entra agora para a Sul-Americana? Deve ser um foco, ou como o próprio Diniz disse na sua pergunta na coletiva de apresentação dele, tem que ser foco a cada jogo? Pensa no Bragantino só depois dessa partida sul-americana ou você acha que não? O Vasco precisa focar no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade no ano. Cara, para mim a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro, sim, porque é aquilo, né? É o brasileiro que dá vaga, no caso, para as outras competições, né? Você, no caso, tudo bem. Ah, beleza. Isso pode acontecer pela Copa do Brasil, sim, você pode ir pela Libertadores, mas, por exemplo, é um pouco inusitado, né? Por exemplo, você ser rebaixado e ser campeão da Copa do Brasil. E aí a gente só lembra de uma vez na história disso ter acontecido, né? Com o próprio Palmeiras, que ele venceu a Copa do Brasil e jogando a segunda divisão, jogou a Libertadores.
Mas enfim. Não, mas tiveram campeões que estavam na Série B. Eu acho que o Santo André. Santo Sim, André sim, era Série eu B. digo mais no novo formato, né? Digo Sim, no sim. formato do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, no caso, entendeu? Mas, enfim, são casos raros, obviamente. Mas, de forma geral, o Campeonato Brasileiro, mesmo tendo uma premiação, por exemplo, menor do que a Copa do Brasil, sendo menos atrativo, é o que dá, por exemplo, a possibilidade para uma Sul-Americana, até mesmo é a única forma de ir para a Sul-Americana, no caso, e a Libertadores, é claro, como a gente falou, tem a Copa do Brasil, mas depende, né, cara? Você tem que olhar o time que você tem à disposição. Se você tiver um bom elenco ali, você consegue, né? Se você for regular, no caso, não é nem ter um bom elenco, cara, mas se você conseguir tirar até acima do que se espera das suas peças, você consegue uma vaga nem que seja na pré-Libertadores ali, porque vão 8, né? Na teoria, pode chegar a 8. A princípio são 6 vagas. Então, assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro é a principal competição assim que tem que rege, né, a temporada dos clubes da primeira divisão, no caso, na minha opinião. Então, assim, o ideal seria você conseguir dividir as atenções, mas se você não tem um elenco capacitado com relação a isso, você precisa, no caso, escolher, ter uma prioridade. De qualquer forma, mesmo você tendo um elenco, os clubes vão ter as suas prioridades. Para mim, foi errado, por exemplo, poupar, né? Não digo, foi errado poupar contra o Corinthians. E sim, você ter poupado em grande quantidade. Porque o que isso acarretou? Acarretou em você não ter um entrosamento no time, o que também facilitou para aquela derrota contra o Corinthians, né? E depois não adiantou de nada, porque mesmo assim o Vasco tropeçou ali na Sul-Americana. Então, assim, para mim é primordial o Campeonato Brasileiro. Você pode avançar, né, na Sul-Americana, como você muito bem lembrou, eu perguntei para o Diniz na apresentação. Sim, mas há uma boa possibilidade do Vasco, né, avançando em segundo, pegar, como eu citei novamente, um adversário muito indigesto e aquilo. Vai valer a pena, por exemplo, você tem que colocar na ponta do lápis, né? Vai valer a pena você colocar mais 2 jogos no seu cronograma para você correr um grande risco, por exemplo, de não avançar, né? Vamos supor, o Vasco vai pegar o Bahia, que é muito mais time do que o Vasco, né? Vai valer a pena? Você tem que calcular ali, vai valer a pena você ter um desgaste com mais 2 jogos para você parar ali naquela fase da competição? Ou é melhor você, por exemplo, sair logo da Sul-Americana e apostar no Campeonato Brasileiro, que é, por exemplo, o que o Cruzeiro fez, né? Querendo ou não, ele foi meio que obrigado a fazer isso, mas tá dando certo para ele. Já colou ali nos líderes, né? Tá, se eu não me engano, a 2 pontos do Palmeiras. Então, enfim, tudo é estratégia, né, cara? Tudo é planejamento. Sim. Cara, sabe o que esse jogo de hoje, né, me lembra? Me lembra o confronto de semana passada entre Vasco e Operário, que é um jogo na terça-feira, sendo que a partida anterior tinha sido no sábado, um tempo de descanso muito curto, quase sem descanso, na verdade, quase sem treinamento, e a gente viu na terça-feira passada um time extremamente cansado contra o Operário, né? E vale lembrar que eu acredito que o Melgar seja um nível acima do Operário. Não muito acima também não, porque o Melgar também tem suas limitações e a gente conseguiu perceber isso lá na casa deles. Mas eu tenho curiosidade para ver como que vai chegar esse time fisicamente. E aí eu concordo com você quando você fala que a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Se o departamento médico ele alertar que tem algum jogador ali desgastado, com riscos de lesões, eu prefiro muito mais sacar o jogador para esse confronto contra o Melgar do que perder ele ali na frente. Seja agora contra o Bragantino ou daqui a 2 semanas contra o São Paulo. Eu prefiro perder agora contra o Melgar. E aí, isso a gente vai daqui um pouco na frente falar sobre a provável escalação. Não é o que parece que vai acontecer. Parece que o Fernando Diniz vai
com a base ali, com o time que ele tem agora, que é o time titular. E aí eu te pergunto, Berbet, qual a sua expectativa para essa partida, visto isso? Que é um jogo com um tempo de descanso muito curto e ele vai repetir a escalação, né? Cara, então, ele tá deixando claro que a prioridade continua sendo a Sul-Americana, pelo menos no meu ponto de vista, né? E realmente, se a gente for olhar, né, foi o que eu basicamente falei. Você tem que analisar o seu elenco e traçar as probabilidades do que ele pode conseguir, onde ele consegue chegar mais longe, né? E realmente a Sul-Americana, para mim, era a competição mais acessível, tirando, é claro, o Carioca, né? Mas mesmo assim, no Carioca você enfrentava outros adversários com qualidade, né, de elenco, técnico, tático superiores ao Vasco. Mas se você for colocar, né, ali os principais favoritos a vencer a Sul-Americana, é claro, são os brasileiros, querendo ou não, enfim, tudo que a gente já sabe, melhor nível técnico das ligas aqui na América do Sul, né? Além disso, além do nível técnico, a capacidade financeira também, estrutural, né, de forma geral, apesar de, por exemplo, o Puerto Cabello ter uma estrutura melhor do que a do Vasco. A gente fala de modo geral, mas, claro, tem exceções. Então, assim, cara, o problema é que o planejamento, o clube conseguiu identificar bem qual deveria ser a prioridade. O problema é que o planejamento não foi bem feito. E, poxa, é fácil falar agora que já passou, né? Mas é isso, cara. Infelizmente é assim que se prova, né? Não tem como você falar ali na hora. Não tem como você opinar ou analisar algo ali, né? Mas mesmo assim, lá naquele momento, a gente opinou e já tinha dito, olha, parece que eu não faria dessa forma, né? Enfim, eu não teria poupado em grande quantidade contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, assim, você vai gerar um desgaste maior aos seus jogadores, né? Nesse jogo contra o Melgar, já que continua sendo a impressão que dá é que, na verdade, a Sul-Americana continua sendo a prioridade do Vasco na temporada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, como eu falei, tem que se analisar, vale a pena você ter mais 2 jogos aí, um desgaste maior de 2 jogos nessa fase de playoffs, e tem que tomar cuidado exatamente com essa proximidade, né, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu lembro de uma entrevista, né, do próprio presidente do Cuiabá, dele falando disso, né, que no caso, eles foram dando prioridade à Sul-Americana, só que, né, o Cuiabá só foi perceber o erro de planejamento depois que foi eliminado da Sul-Americana e já estava numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Então, foi praticamente irreversível conseguir, né, ali realmente uma recuperação. Então, é isso, tem que tomar muito cuidado. É algo que a gente vem falando desde o começo, exatamente por ter um elenco bastante limitado, escassez de peças, enfim. Eu nem acho que ele tenha colocado na cabeça dele que a prioridade seja a Sul-Americana, ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro. Eu acho que ele está seguindo à risca aquilo que ele disse na sua resposta, que é foco no próximo jogo. Então, no próximo jogo é uma decisão, vamos botar o que a gente tem de melhor. Eu acredito que esse seja o pensamento do Diniz agora. Como eu disse antes da pergunta para o Berbet, provavelmente o Vasco será escalado com o que tem de melhor, com a única ausência sendo o Hugo Moura. Vou passar aqui a provável escalação do Vasco, que é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direito. A zaga deve ser ainda, né? João Vitor e Luiz Gustavo, e na esquerda, Lucas Piton. E aí fica a dúvida, quem joga no lugar do Hugo Moura? A dúvida é entre Matheus Carvalho e Sforza. Jogando junto com esse primeiro volante seria o Tietê. E como meio armador, a volta de Felipe Coutinho. Na frente, Ryan de um lado, Nuno do outro, e como camisa 9, né? Na verdade, 99, Pablo Verratti. E aí, mais alguma coisa para a gente finalizar o vídeo? Eu ia esquecer. Eu ia esquecer.
o nosso tradicional palpitômetro, né? Depois das nossas prováveis escalações tem que vir com o nosso palpitômetro. Eu vou deixar você começar dessa vez. Berbet, quanto será Vasco e Melgar em São Januário valendo a vida na Copa Sul-Americana? Cara, então, o Melgar é um time, assim, bem frágil, né? Mas o Porto Cabedelo também era, e aconteceu o que aconteceu, né? Eu chutaria aí um 3-1 pro Vasco, cara. Hoje, né? Nessa terça-feira. Então, enfim, o Melgar também soube aproveitar, né? Muito bem a questão da altitude, que não era aquela altitude absurda, mas realmente interferiu, né? Então, eu colocaria um 3-1 pro Vasco pela diferença de nível técnico, né? Enfim, de uma equipe para outra. E aí acho que o Vasco vai acabar sim se classificando para a fase de playoffs. E queria saber da galera que nos acompanha aqui nos dois canais. E aí, vocês acham que o Vasco tem que continuar, né, dando essa atenção, né, esse carinho especial, podemos dizer assim, à Sul-Americana? Ou, por exemplo, não, deixa de lado, melhor ser eliminado agora, focar no Campeonato Brasileiro, né, evitar ficar próximo da zona de rebaixamento e, se possível, por ter uma competição a menos no calendário, conseguir se aproximar ali, talvez, da metade da tabela, ou até sonhar novamente com uma vaga na pré-Libertadores, né, ficando ali na 8ª colocação, já que na teoria o elenco foi qualificado, ou não, vamos pro tudo ou nada mesmo, coloca a Sul-Americana como prioridade, tem que ir com os melhores e time que quer ser campeão não tem que escolher adversário, pega logo um time aí forte da Libertadores, porque se passar, passa com muita confiança. Então, queria saber de vocês. E aí, como eu falei, o meu palpitômetro é 3-1 para o Vasco nesta terça-feira. Perfeito. Cara, eu vou com 2-0 e ainda vou narrar para vocês aí como que será a partida. O Vasco vai fazer um gol ali no início da partida, assim, nos primeiros 20 minutos. E aí vai levando a partida truncada lá e cá. E aí na reta final o time do Melgar se lança para frente para tentar o empate, tentar a classificação. E aí o Vasco liquida a partida 2-0 e classificação assegurada aí. Classificação para os playoffs, né? Para a gente enfrentar aí o adversário vindo da Libertadores. E aí, como o Berbet falou, eu quero ouvir a opinião de vocês que estão nos assistindo aqui nos comentários, a expectativa de vocês dessa partida, sobre todos os tópicos que a gente comentou aqui, priorizar Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, o que vocês acham sobre escalar talvez o que a gente tem de melhor para essa partida, e também sempre deixar aqui o palpitômetro de vocês também aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like e se inscrever nos dois canais, tanto no MC Vasco Play e no canal Mário Coelho Vasco. Valeu, pessoal, até a próxima.